Parte 1, a rede do trauma familiar. Capítulo 3, a mente familiar. Olá, eu e o Brinho estávamos esperando por você. Que bom que você veio. E já que você está aqui, eu gostaria de fazer com você a primeira reflexão do capítulo. Você, por acaso, consegue distinguir o que herdou do que aprendeu com seus pais? Brinho, pegou pesado, hein? A gente vai ter que pedir ajuda para o Mark. O Mark vai dizer o que sobre isso? Ele vai dizer que nós não herdamos apenas a genética dos nossos pais, mas também a sua criação, que influencia no modo como cuidamos dos nossos filhos, nos relacionamentos com o parceiro ou com nós mesmos. Esses padrões, gente, parecem estar programados no cérebro, começando a se formar antes mesmo de nascermos, e, segundo o autor, são mais transmitidos do que herdados. Vejamos aí o que diz o Thomas Verny. Ele vai dizer que desde o momento da concepção, a experiência no útero mesmo molda o cérebro e estabelece as bases para a personalidade, o temperamento emocional e o poder do pensamento superior. E o Mark ainda vai completar com o seguinte, dizendo que um vínculo materno no útero é fundamental para o desenvolvimento de nosso circuito neural. Ainda segundo ele, os primeiros 9 meses após o nascimento são uma continuação deste desenvolvimento neural. Quais circuitos neurais permanecem, quais são descartados e como os remanescentes serão organizados dependem da vivência e da interação do bebê com a mãe ou cuidador. É por meio dessas interações, gente, interações iniciais, que a criança estabelece o blueprint, um verdadeiro manual para lidar com emoções, pensamentos e comportamentos. Esse conceito do blueprint ele é utilizado no design do marketing, mas o importante para a gente desse conceito é o objetivo, é dar uma visão mais clara e detalhada de como algo funciona ou deve funcionar. O que Mark está explicando para a gente aí no blueprint é que já desde a concepção, como disse o Mark Verny, e complementando com o Mark Volin até os 9 meses, a gente vai tendo esse molde no cérebro de como funciona a nossa família ou como deve funcionar. Gente, eu tentei desenhar aí o heredograma do Mark, ou seja, a árvore genealógica centrada nos traumas, os eventos traumáticos dos antepassados do Mark, contados por ele mesmo. Ele vai dizer que Ida, que é a avó dele, perdeu os pais aos 2 anos de idade, ficou órfã aos 2 anos. Sora, que era a mãe de Ida, morreu de pneumonia e a família culpou Andrew, o marido, portanto o bisavô de Mark, e o descrevia como um imprestável jogador compulsivo, porque havia apostado o dinheiro do aluguel. Os familiares diziam que ela teve pneumonia porque ela ficava durante todo o inverno na janela, esperando e rogando para que ele voltasse para casa. Ela morreu de pneumonia e colocaram a culpa no Andrew. Mesmo quando era criança, o Mark fala que sentia a amargura de Ida, se sentia triste por ela também, por ela nunca ter conhecido o pai que desapareceu depois da morte da esposa. Ida foi criada por seus avós, ou seja, os 3 avós do Mark. A mãe de Mark foi criada por uma órfã e também herdou o trauma visceral da separação materna que Ida sofreu em idade precoce. A história de Harry também foi muito aflitiva, ou seja, o avô do Mark. Sua mãe, Rachel, morreu de parto quando ele tinha 5 anos. O Samuel, seu pai, casou-se novamente e tiveram um filho, mas diz aí a família que a nova esposa se importava mais com o filho biológico, tratando Harry com uma diferença que beirava a crueldade. A mãe de Mark contava que Harry quase morreu de fome. Isso era uma imagem que Mark tinha muito sofrido de imaginar o avô dele aí pulando pela rua, catando comida nas latas de lixo. Há uns 5 ou 6 anos, quando sua mãe saía, Mark abria sua gaveta de camisolas e enfiava o rosto nelas, para sentir o cheiro dela. Quando ele cresceu, ele comentou isso com a mãe, e a mãe disse para ele, nossa, quando sua avó saía, eu fazia a mesma coisa, ou seja, inconscientemente, o Mark estava revivendo o terror
de estar separado da pessoa de quem mais precisava. A história de Mark, gente, ela revela como rupturas precoces no vínculo entre mãe e filho podem se originar antes da concepção e como os efeitos permanecem no inconsciente e no corpo como memórias somáticas que são desencadeadas por acontecimentos que evocam rejeição ou abandono. Às vezes, diz ele, presumimos que somos o problema, que nos falta algo, mas é que ainda falta tudo o que está oculto a desvelar. A consciência familiar. Bert Hellinger, aquele da constelação familiar, renomado psicoterapeuta alemão, em muitos de seus livros aborda a noção de que herdamos e revivemos aspectos do trauma familiar. Ele observou que eventos traumáticos podem exercer uma forte influência sobre nós, marcando todo o sistema familiar por gerações. Essas marcas acabam se tornando o blueprint da família, à medida que seus membros repetem os sofrimentos do passado de forma inconsciente. A repetição do trauma, ela nem sempre é uma réplica exata do evento original. E o mecanismo por trás dessas repetições é a lealdade inconsciente, responsável por muito sofrimento nas famílias. Sobre este mecanismo particular, vejamos a história que Mark nos traz sobre um paciente dele chamado John. John foi ver Mark logo após sair da prisão. Ele cumpriu 3 anos por apropriação indébita. Ele alegava inocência, mas o advogado disse para ele aceitar o acordo e ele aceitou. Revelou que fora incriminado e agora ele queria vingança. O Mark conta que ele entrou no consultório, jogou o casaco sobre a cadeira com raiva, trincava os dentes, estava ávido, irado, ávido por vingança, realmente. E aí, na consulta, foi se desvendando o véu, foi tirando o véu, e o Mark descobriu que uma geração antes, o seu pai foi acusado de matar o sócio. Foi absolvido apenas por um tecnicismo, mas todos sabiam que ele era culpado. Todo mundo da família sabia que ele tinha realmente assassinado o sócio. John tinha a mesma idade do pai quando foi julgado. Realmente a justiça foi feita, mas com a pessoa totalmente errada. Então a lealdade inconsciente, gente, é quando as pessoas são incapazes de reconhecer a origem dos seus sintomas em uma geração anterior e elas presumem que seus problemas provêm da sua própria existência e não conseguem encontrar uma solução. E também quando há na família algum excluído com uma história esquisita, estranha, traumática e a gente exclui. Todo mundo, diz Bert Hellinger, tem que fazer parte do sistema familiar. Se alguém foi excluído, esquecido, colocado para debaixo do tapete, isso volta. Mas quem é que faz parte do nosso sistema familiar? Alguém que prejudicou, assassinou, se aproveitou de um parente, faz parte. Um parente que prejudicou, assassinou, se aproveitou de alguém, ele faz parte do nosso sistema familiar. Ex-cônjuges de parentes fazem parte? Sim, senhora. O avô alcoólatra que arruinou nossa avó, o irmão natimorto que partiu o coração da mamãe, o filho do vizinho que nosso pai matou acidentalmente, o tio criminoso, a meia-irmã mais velha da nossa tia, o bebê que abortamos. Quando uma pessoa é rejeitada ou excluída do sistema familiar, ela pode ser representada por um membro posterior. Não adianta excluir. Ninguém pode tentar assumir o destino de um pai, de uma mãe, de um avô, de um irmão, de uma tia, de um tio, sem que haja algum tipo de sofrimento. Esse sofrimento ele chama de emaranhamento. Cada um de nós deve carregar seu próprio destino, independente da gravidade do que foi feito. Dito isso, vamos ver alguns exemplos de emaranhamentos. Eu fiz aí alguns desenhos para vocês. Não há uma regra, não é uma fórmula matemática, mas vamos mais ou menos dar um exemplo para a gente poder ver na prática. Vamos supor que o filho mais velho, ele pode ter ficado ressentido com os pais, com o mais novo, ao reparar que o irmão recebe um amor que ele não teve. Só que ele não se lembra conscientemente de ter sido abraçado, alimentado, acariciado pela mãe, mas se lembra do caçula recebendo tudo isso. Ele era pequenininho, ele não se lembra, então ele fica ressentido com o mais novo
ou com os pais. É comum que as crianças também carreguem traumas dos avós. Na mesma família, a terceira ou quarta filha podem nunca querer se casar, temendo ser controlada por um homem que não ama. Quanto ao rompimento do vínculo com a mãe, cada um pode expressar essa desconexão de uma forma. Um pode querer agradar para não se desconectar das pessoas. Outro, crente que o vínculo nunca lhe pertenceu, pode se tornar raivoso e gerar conflitos com todo mundo para afastar as pessoas. Outra ainda pode se isolar e ter pouco contato com as pessoas. Vai acontecer, não tem regra, cada um vai depender de algumas coisas, né? Intangíveis que o Mark vai dizer. Há crianças que parecem não carregar traumas familiares, mesmo na mesma família. Para elas, é bem possível que um vínculo bem-sucedido tenha sido estabelecido com a mãe ou com o pai, o que ajudou a imunizar-se dos emaranhamentos do passado. Elas se tornaram imunes. Talvez aí haja um intervalo, não é? Em que a mãe estava mais disponível, ou que a relação de papai e mãe, a mamãe, estavam numa fase de maior harmonia. Então eles ficaram imunizados dos outros irmãos que viveram outra fase. Não. Muitos fatores, gente, entram na equação. Alguns fatores são intangíveis, como a autoconsciência, capacidade de se acalmar e o poderoso processo de cura interna. Imagens de cura e o nosso cérebro. Norman Doidge diz, já se apoiando na psicanálise, que ao identificar a fonte de nossos traumas geracionais, esses fantasmas deixam de nos assombrar e se tornam simplesmente parte da nossa história. O Mark vai complementar isso dizendo que um modo fundamental de atingir esse objetivo é permitir que uma outra experiência, uma outra imagem forte o suficiente nos abale a ponto de ofuscar as antigas emoções e sensações traumáticas que existem no nosso interior e que nossa mente tem uma grande capacidade, sim, de se curar por meio de imagens. De acordo com o Norman, o neurocientista Merzenich, líder da área de neuroplasticidade, afirma que praticar uma habilidade sob condições corretas pode mudar centenas de milhões, bilhões de conexões entre as células nervosas e nossos mapas cerebrais. Assim que um novo mapa cerebral é estabelecido, novos pensamentos, sentimentos e comportamentos podem surgir organicamente, expandindo o nosso repertório quando velhos medos surgem, como se fosse uma âncora. A gente implementa uma nova imagem, uma nova experiência e isso vira uma âncora, expandindo o nosso repertório. Quanto mais praticamos algo, mais treinamos nosso cérebro para mudar, já falando aí da neuroplasticidade. Com repetição suficiente, a experiência pode se tornar automática. Doidge revolucionou nossa compreensão de como o cérebro humano funciona, mudando totalmente o paradigma, deixando de considerar algo fixo e imutável para considerá-lo flexível e imutável. Ele acredita, o Norman Doidge, que nós sim podemos mudar nossos cérebros apenas pela imaginação. Imagens de cura e o nosso cérebro. O Jung, em 1913, ele cunhou o termo imaginação ativa, que é uma técnica que usa imagens, geralmente de um sonho, para estabelecer um diálogo com a mente inconsciente, trazendo à tona tudo aquilo que estava envolto em trevas. O Rollin nos diz que a ideia de visualização de cura vem ganhando força e já há programas de imaginação guiada para diminuir a ansiedade, o estresse, aumentar o desempenho atlético e até aliviar fobias e medos específicos. A nossa mente, gente, tem uma grande capacidade de se curar por meio de imagens. Quer estejamos imaginando uma cena de perdão, conforto, desapego, ou apenas visualizando um ente querido. As imagens podem se fixar profundamente em nosso corpo e penetrar nossa mente. Ao fazermos a ligação com os aspectos subjacentes de nossos medos e sintomas, nós adquirimos novas possibilidades de resolução. Às vezes, essa nova compreensão por si só já é suficiente para alterar as antigas imagens dolorosas. Mas em outros casos, fazer a ligação apenas aumenta a compreensão, o que exige ferramentas adicionais para integrar totalmente o que aprendemos. Nós vamos precisar de frases, rituais, práticas ou exercícios que auxiliem na criação de uma nova imagem interior que deve nos preencher com um reservatório de calma
e se tornar um ponto de referência pacífico ao qual podemos recorrer continuamente. Aquela questão da âncora que eu dizia, a gente aumentar o repertório de imagens positivas e experiências para ter essa âncora quando a gente perde a base de estabilidade. Quanto mais percorremos as vias neurais e viscerais de nosso novo mapa cerebral, mais nos identificamos com os bons sentimentos que o acompanham. E essa nova imagem, ela se torna esse porto seguro, essa âncora, justamente quando mais precisamos, quando os nossos alicerces, eles são temporariamente abalados. As imagens de cura e os nossos genes. Norman Doide, de volta, vai nos dizer que a mudança plástica causada por nossa experiência viaja fundo no cérebro e chega até os nossos genes, moldando-os também. Quando aprendemos, nós alteramos os genes que são expressos ou ativados em nossos neurônios. Quando é ativado, simplesmente um gene produz uma nova proteína que altera a estrutura e a função da célula. Que maravilha, né? Esse processo, ele explica, é influenciado por tudo que fazemos e pensamos. Cuidado com o pensamento e com a ação, né, gente? Já o Dr. Dawson Church, em seu livro best-seller O Gênio em seus Genes, Medicina Epigenética e a Nova Biologia da Intenção, que analisa a pesquisa sobre a ligação entre as emoções e a expressão genética, descreve como a meditação, a visualização e o foco em pensamentos, orações e sentimentos positivos, que ele denomina intervenções epigenéticas internas, podem ativar genes e beneficiar nossa saúde, sim, Senhor. Preencher nossas mentes com imagens positivas de bem-estar, afirma ele, pode produzir um ambiente epigenético que reforça o processo de cura. Lembra da Rachel Yehuda? Não somos capazes de modificar nosso DNA, mas podemos mudar a forma como ele funciona, o que para ela é praticamente a mesma coisa. Ou seja, de acordo com Doide, podemos modelar nossos genes, que por sua vez modelam a anatomia microscópica do nosso queridíssimo cérebro. O Brinho deve estar contente. E o Brinho nos traz a última reflexão do capítulo, depois que a gente ouviu tantos especialistas, o Mark e seus pacientes. Será que a gente pode fazer essa reflexão sozinho? Ou tem que pedir ajuda? Vamos ver. Você acha que uma vida totalmente desprovida de traumas é possível? Não sei. Brinho, eu vou pedir ajuda aos universitários, tá? Olha quem vem responder àquela reflexão, quem vem ajudar a gente com mais informações para a gente ter mais elementos para refletir bem sobre a pergunta que o Brinho trouxe. Pode existir uma vida sem trauma? O que o Volim vai dizer? Como constatamos, uma vida totalmente desprovida de traumas é bastante improvável. Eu achava isso desde o princípio, gente. Eles não descansam, nem mesmo com a morte. Pelo contrário, continuam a buscar um terreno propício para a resolução nas gerações seguintes. Mas a notícia boa é que, felizmente, diz ele, os seres humanos são resilientes e capazes de curar a maioria dos traumas, o que pode acontecer a qualquer momento de nossas vidas. Precisamos apenas dos insights e das ferramentas certas. Obrigada, Rolim. E terminamos o capítulo A Mente Familiar, o capítulo número 3. Mark Volim nos diz que precisamos apenas dos insights e das ferramentas certas para curar a maioria dos traumas, e ele nos convida para, nos próximos capítulos, conhecer as práticas que foram essenciais no trabalho com os seus pacientes, a fim de proporcionar em primeira mão a cura dos traumas que podem integrar sua herança familiar. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e te espero na próxima aula. Até já e um enorme abraço fraterno.